Olá! Hoje a gente vai explorar a relação bem curiosa do filósofo Arthur Schopenhauer com a arte do insulto. Imagina a cena, um debate onde o oponente é mais inteligente e a derrota parece inevitável. Pois é, para essa situação, Schopenhauer tem um último truque. E ele é bem traiçoeiro. Essa é a técnica final dele: quando os fatos não ajudam, o alvo vira a pessoa. É uma ferramenta poderosa, ainda que desonesta. A baixaria pode vencer a verdade e a razão. É por isso que ele diz que o insulto, muitas vezes, é o fim inevitável das discussões. E quem melhor para ensinar essa arte do que o próprio Schopenhauer? Vamos dar uma olhada. A lista de alvos do filósofo era bem grande, viu? Ele distribuía farpas para todo lado. Mas os ataques mais pesados ele guardava para os colegas filósofos, especialmente seu rival, Hegel. A visão dele sobre casamento era puro cinismo, uma fonte de nojo, segundo ele. Sobrou até pra moda, acredita? Ele achava a barba uma coisa vulgar, quase animalesca. Ok, então ele era um mestre do insulto. Mas o que ele pensava de verdade sobre isso? É aqui que vem a surpresa. No fundo, Schopenhauer desprezava totalmente essa prática. Para ele, insultar era o mesmo que admitir o fracasso, uma conclusão sem nenhuma prova. Era como abandonar a razão e partir para a lei do mais forte, para o lado mais animal mesmo. Ele também alertava que a coisa podia piorar, da ofensa verbal para a violência física num instante. E o ponto principal é esse: lançar um insulto é um risco. Ele quase sempre volta para quem lançou. Certo, se insultar é uma armadilha, qual a alternativa? Schopenhauer tinha uma resposta bem clara. O conselho de verdade era: pratique o autorrespeito intelectual e, principalmente, fuja de confrontos inúteis. Mas a história não termina aqui, porque, segundo ele, existe um lugar para a raiva justa. O que nos deixa com uma última provocação: será que um insulto, na hora certa, pode ser uma virtude? E se alguém dissesse que insultar pode ser uma arte? E mais, e se um dos maiores filósofos da história tivesse escrito o manual para isso? Pois é, vamos mergulhar nessa ideia bem provocadora. Imagina só a cena, um debate pegando fogo. Os argumentos acabaram, a lógica não funciona mais e a derrota parece certa. Qual é a última cartada? Bem, para o filósofo Arthur Schopenhauer, a resposta é, no mínimo, chocante. O último recurso, o estratagema final, não é um argumento. É um ataque. Atacar a pessoa e não o que ela está dizendo. E é aqui que a nossa história começa. Então vamos lá, vamos começar a entender isso direito, enquadrando essa tática como a arma definitiva de um debate que já foi perdido. O nome do conceito é esse aí, argumentum ad persona. Não é um xingamento qualquer jogado ao vento, é uma manobra tática. A ideia é abandonar completamente o campo de batalha das ideias, onde a pessoa já está perdendo, e levar a luta pro campo pessoal. Com isso, não se refuta o argumento, mas se tenta desqualificar quem argumenta. É literalmente uma troca de arena. E o mais fascinante na visão de Schopenhauer é que ele não via isso como um truque de gente muito inteligente, sabe? Muito pelo contrário. Ele via como algo super popular, quase um instinto. Um recurso que qualquer um pode usar quando se sente sem saída numa discussão e a vaidade fala mais alto que a busca pela verdade. Ok, mas por que uma tática tão desonesta funciona tão bem? Vamos agora mergulhar na lógica sombria que existe por trás da grosseria. Essa comparação aqui, ela resume perfeitamente a teoria cínica do Schopenhauer. Pensa bem, o debate intelectual exige razão, lógica, dá trabalho. Já a vileza, a grosseria, não exige nada disso. Ela funciona porque muda completamente as regras do jogo. A discussão deixa de ser sobre quem está certo para ser sobre quem consegue manter a calma. A honra pessoal entra em campo e aí muitas vezes ela acaba valendo mais do que a própria verdade. E essa mudança de foco, claro, leva a uma progressão que chega a ser assustadora. Schopenhauer detalhou como os ataques pessoais tendem a escalar, sabe? Começa com palavras e se ninguém frear, pode evoluir para a violência física. É um aviso bem sombrio sobre onde esse caminho pode levar. Mas agora vamos para a parte, digamos, mais divertida dessa análise. Vamos ver o próprio mestre em ação, com seus insultos que eram ao mesmo tempo geniais e cruéis. E quem seria o principal alvo de Schopenhauer? Ninguém menos que seu grande rival acadêmico, o filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Schopenhauer tinha um ressentimento profundo da popularidade dele. Direto ao ponto, brutal. Schopenhauer não economizava nas palavras.
uma eficiência cortante para tentar demolir a reputação do adversário. Mas ele não parava nos rivais filosóficos, não. Schopenhauer também mirava em alvos um pouco mais inusitados. Por exemplo, seu desprezo surpreendente e até cômico por pelos faciais. Olha só a maldade em várias camadas. É um insulto que ataca não só a barba, mas também os homens que usam e as mulheres que supostamente gostam dela. É um exemplo perfeito do seu humor afiado e, bem, cáustico. A impertinência dele não conhecia fronteiras, literalmente. Nem nações inteiras escapavam. O próximo alvo? Os franceses. Incrivelmente curto e selvagem. Esse talvez seja o auge da sua arte. Um insulto que dispensa qualquer explicação. Não dá para negar, esses insultos são muito espirituosos. Mas por trás de toda essa zombaria, existe um conflito filosófico muito mais profundo. Quem era, afinal, o homem que dominava essa arte tão sombria? Pois é, a pergunta que não quer calar, como o próprio mestre se sentia sobre essa tática que ele descreveu e, convenhamos, praticou com tanta maestria. E aqui a gente encontra o grande paradoxo. O próprio Schopenhauer, o mestre do insulto, via essa prática com um profundo desprezo intelectual. Nas palavras dele, insultar alguém é basicamente confessar que não se tem nada real ou verdadeiro a dizer. É, no fim das contas, uma admissão de derrota intelectual. Esse conflito interno era tão forte que ele se recusou a publicar esses estratagemas durante a vida. Ele considerava tudo aquilo desonesto, chegando a chamar de nauseante. O mestre da arte do insulto tinha vergonha do seu próprio manual. Mas a contradição só aumenta. Apesar dessa repulsa toda, ele admitia que descrevia a escalada para a violência com um prazer mal disfarçado. Ou seja, ele estava ao mesmo tempo enojado e fascinado por esse lado sombrio da natureza humana que ele entendia tão bem. Isso resume perfeitamente o conflito central. De um lado, Schopenhauer, o filósofo em busca da verdade. Do outro, Schopenhauer, o praticante magistral do insulto. Uma mente em guerra consigo mesma. E para a gente ter uma ideia da dimensão disso, o organizador da obra, Franco Volpi, lembra que o trabalho de Schopenhauer foi como a realização cínica de um desejo de outra grande mente, o Borges. Isso só reforça a relevância temporal e sombria dessa obra. E com isso, a gente chega à nossa reflexão final. As ideias de Schopenhauer, escritas lá no século XIX, soam assustadoramente familiares na era digital, né? A questão que fica no ar é, será que a gente deve ler a obra dele como um aviso cínico sobre a baixeza humana ou de um jeito bem mais perturbador, como um manual prático que nunca saiu de moda? A resposta talvez diga mais sobre nós do que sobre ele. Este é um resumo sobre A Arte de Insultar, de Arthur Schopenhauer, um episódio da série Os Livros que Me Tornaram Quem Sou, do Dr. Dario Santucci. Olha, que fique claro, este livro não é um manual de como insultar, tá? É mais uma coletânea dos escritos mais ácidos e polêmicos do filósofo. E a ideia central é bem direta. Quando seus argumentos acabam, o último recurso para tentar vencer um debate é partir por insulto. Então, vamos aos pontos principais que você precisa saber. Primeiro, o insulto como a razão extrema. O que é isso? Bom, Schopenhauer diz que quando você percebe que vai perder para alguém superior, sua última cartada é atacar a pessoa, e não mais a ideia. É uma tática super popular, porque, segundo ele, qualquer um consegue usar. Segundo, e aqui está a grande ironia, é a relação do próprio Schopenhauer com o insulto. Ele desprezava a tática, sabe? Achava vulgar, dizia que quem insulta não tem mais nada de útil para falar. O conselho dele era simplesmente ignorar para não se rebaixar, mas ao mesmo tempo ele sabia o poder disso, chegando a dizer que uma única grosseria supera qualquer argumento. E por último, a gente vê a acidez do próprio filósofo. O cara não poupava ninguém. Ele chamou seu grande rival, o filósofo Hegel, de charlatão repugnante. Definiu as mulheres como o segundo sexo, que seriam naturalmente inferiores. E sobre a vida, resumiu tudo naquela famosa frase: a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. No fim das contas, a obra não só revela o insulto como a arma final de quem perdeu o argumento, mas também é um retrato perfeito do pessimismo afiado, que era a marca registrada de Schopenhauer. Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim, um pouco espinhoso, digamos.
Vamos falar sobre A Arte de Insultar, que é uma coletânea de textos do Arthur Schopenhauer, organizada pelo Franco Volpi. E olha, para quem acompanha a série do Dr. Dario Santucci, Os Livros que Me Tornaram Quem Sou, fica a dica, esta nossa análise de hoje faz parte dessa série dele, tá? É legal essa conexão, né? E já vale começar esclarecendo uma coisa importante, eu acho. Sim, por favor. É que Schopenhauer mesmo, ele não sentou e escreveu um manual chamado A Arte de Insultar. Não foi isso. O que o Volpi fez, e ele descreve isso muito bem, foi criar um tipo de alfabeto de insolências. Alfabeto de insolências. Gostei do termo. Pois é. Ele foi garimpando, sabe? Nos textos publicados, nos inéditos e até, olha que curioso, nas anotações que o Schopenhauer fazia nas margens dos livros que ele lia. Nossa, até nas margens ele era intenso mesmo, hein? Muito. Então, a nossa conversa aqui vai se basear muito no ensaio que o Volpi escreveu para introduzir o livro e, claro, nos próprios exemplos que ele compilou. E o ponto central que a gente quer entender aqui é, na verdade, um paradoxo, né? Como é que um filósofo que via o insulto como o recurso mais baixo, assim, o fundo do poço numa discussão, acabou sendo, na prática, um mestre tão ácido, tão eficaz nessa arte? Exatamente, é essa tensão que é fascinante. O que será que essa coletânea revela sobre ele, sobre essa briga entre teoria e prática no pensamento dele? E talvez até sobre nós, né? Como a gente lida com conflito intelectual? Bom, vamos dar uma olhada nisso. O Volpi ele sugere uma ligação bem interessante. Ele diz que esse livro é quase que um complemento, só que um complemento meio sombrio, da famosa Arte de Ter Razão, do Schopenhauer. Você pode explicar um pouco melhor essa conexão? Porque ela é importante para a gente sacar a visão dele sobre o insulto? Olha, essa ligação é fundamental, sim. Lá na Arte de Ter Razão, o Schopenhauer lista 38 estratagemas. São táticas para vencer um debate, mesmo que você não esteja com a razão. Certo, as famosas táticas. Isso, e o último deles, o estratagema 38, é descrito como a cartada final, sabe? Quando você percebe que o outro cara é melhor no argumento, que você está perdendo feio, aí a tática é mudar de assunto e partir para o ataque pessoal. Ficar ofensivo, grosseiro, atacar a pessoa mesmo. Quer dizer, é admitir que perdeu no argumento, mas tentar salvar a cara na base da agressão. Exato. É a confissão da derrota intelectual, mas, ao mesmo tempo, uma tentativa de manter a honra pela ofensa. Curioso isso. Porque ele descreve a tática, mas ele não parece aprovar, né? Qual era a visão dele sobre usar esse recurso? Não, ele não aprovava de jeito nenhum. Segundo o Volpi, o Schopenhauer via essa descida para o insulto como algo infelizmente muito comum, faz parte da natureza humana, digamos, mas era totalmente indesejável se o objetivo fosse buscar a verdade ou ter um debate honesto. Entendi. Ele até dava conselhos para evitar que a coisa chegasse nesse ponto. Um deles era cultivar o sangue frio, a calma, simplesmente ignorar as provocações, as ofensas, não dá bola, sabe? Como alguns filósofos estoicos faziam. Não deixar o insulto te tirar do sério. Ignorar. Nossa, parece tão difícil fazer isso hoje em dia, com rede social e tudo mais. Mas ele tinha outras ideias. Tinha sim. E uma bem prática, que ele pegou lá de Aristóteles. Escolher muito bem com quem você vai debater. Ele dizia para não discutir com o primeiro que aparecer. Evitar gente que claramente não tá nem aí pra verdade, que usa truque baixo, sofisma, ou que só quer ganhar de qualquer jeito. Faz todo sentido. É tipo não entrar numa briga que já começa perdida ou que vai acabar na lama, né? Isso mesmo. Pra que gastar energia, né? Tá, mas aí entra o paradoxo que o Volpi aponta, né? Como é que a gente junta essa recomendação de evitar o insulto, de escolher bem com quem falar, com a fama e a prática do próprio Schopenhauer? Porque ele era conhecido por ser, assim, bem ácido, bem direto ao ponto, para não dizer outra coisa. É aí que mora o nó da questão. É exatamente esse o paradoxo. Apesar dele condenar o insulto na teoria, chamar de último recurso de coisa vil, na prática ele reconhecia o poder destruidor que o insulto tinha em certas situações. Ah, então ele sabia que funcionava, digamos assim. Sabia, e o Volpi cita uma máxima de outro texto do Schopenhauer, A Arte de se Fazer Respeitar, que é, olha, chocante de tão sincera.
A máxima número 4 diz mais ou menos assim: em questões de honra, a vileza, ou seja, o insulto direto, grosseiro mesmo, pode sim passar por cima de qualquer argumento, de qualquer inteligência. Nossa. A ofensa pode calar a razão. E quem ofende, mesmo estando errado, pode sair por cima, deixando o outro humilhado. É um reconhecimento bem sombrio, né? Da eficácia da agressão verbal. Quer dizer, então, que, mesmo desaprovando, ele entendia o mecanismo por trás. E o Volpe vai até mais longe, né? Ele sugere que essa arte, por mais que pareça só um impulso, talvez precise de treino. Isso soa quase como uma provocação do Volpe. É a provocação total. Ele argumenta justamente isso, que um insulto pode parecer só um desabafo, né? Uma coisa espontânea. Mas para ser eficaz de verdade, achar a ofensa certa, na hora certa, contra a pessoa certa, exige uma certa habilidade. Quase um treino mesmo, uma esgrima verbal, como ele chama. Esgrima verbal. E aí ele manda, se alguém quisesse aprender essa arte meio obscura, o mestre involuntário para procurar seria o próprio Schopenhauer, por causa da quantidade de exemplos que ele deixou. Ele fazia. Exatamente, isso é super importante. Não existe um guia como insultar por Schopenhauer. Ele praticou essa arte. Na obra dele, nas cartas, até naquelas notas de rodapé cheias de raiva. O trabalho do Volpe foi juntar tudo isso que estava espalhado e montar esse alfabeto de insolências. É um espelho dessa veia polêmica dele. E, na sua opinião, o que o próprio Schopenhauer acharia dessa compilação? O Volpe comenta que ele provavelmente ia detestar, né? Sim, o Volpe acha que sim. Que o Schopenhauer ia sentir por essa coletânea algo parecido com as náuseas que ele disse que sentia pelos truques da arte de ter razão. Tanto que ele nem publicou a arte de ter razão em vida, né? Ele via essas táticas e o insulto junto como desonestas, coisa que vai contra a busca filosófica pela verdade. Para ele, insultar era baixo demais. E como ele definia o insulto, especificamente? O que fazia ser tão baixo assim para ele? A definição dele é bem imprecisa e diz muito. O insulto é uma calúnia sumária sem que sejam fornecidos seus motivos. Calúnia sumária. Como assim? Quer dizer, quem insulta te dá a conclusão, a ofensa, você é um idiota, por exemplo, mas não te dá as razões, as provas, o porquê. É basicamente admitir que não tem argumento válido ou que não está a fim de apresentar. É um atalho que ignora a razão. Entendi. Uma acusação sem base apresentada. E ele via perigos nisso, além da desonestidade intelectual, riscos práticos? Com certeza. Ele descrevia o que ele chamava de escalada do conflito, e ele não recomendava seguir por esse caminho, de jeito nenhum. Começa com a ofensa verbal, o insulto. Se a coisa não para ali, pode ir para agressão física, tapa, bengalada, chicotada. Ele até menciona cuspir na cara. Credo. O próximo passo podia ser uma decisão sanguinária, tipo um duelo ou coisa pior. Ele via isso como uma descida total à barbárie. Ele até cita um ditado italiano do Vincenzo Monti, que diz algo como: as injúrias são como as procissões religiosas, sempre voltam ao lugar de onde partiram. Ou seja, a ofensa acaba voltando para quem ofendeu. Essa preocupação com a escalada, com as consequências, não era só teoria para ele, pois é. Tem aquele caso famoso dele com a costureira, né? Tem sim, o Volpe menciona isso. O Schopenhauer tinha um interesse quase de advogado no assunto da injúria, da difamação. Li estudos sobre isso. E teve um incidente com a Caroline Marquet, uma vizinha costureira. Parece que ele se irritou com o barulho e empurrou ou agrediu ela. Deu num processo por real injúria, que é injúria real, física, não só verbal. E aí? E aí ele perdeu, foi condenado a pagar uma pensão para ela pro resto da vida dele. Imagina o custo disso. Talvez essa experiência pessoal dolorosa e cara tenha deixado ele ainda mais ligado no tema e na aversão teórica a esse tipo de conflito. E como isso tudo se conecta com a filosofia maior dele? Usar o insulto, a agressão, seria o que na visão do Schopenhauer? Seria abandonar totalmente o campo do intelecto, da moralidade, seria um apelo direto para o lado animal, para o direito do mais forte,
a força bruta no lugar da força dos argumentos, para ele, que valorizava tanto a razão, mesmo reconhecendo os limites dela e a força da vontade irracional, partir para a ofensa pessoal era como declarar a falência da própria humanidade racional ali naquele momento. Era regredir. Ok. Então a gente tem um filósofo que, na teoria, odeia o insulto, vê os perigos, acha baixo, mas que, como o Volpe mostra, foi um mestre na prática. O que levava ele a usar tanta invectiva, insolência e impropério, como diz o Volpe? Quais as razões? O Volpe levanta algumas hipóteses. Primeiro, o temperamento dele mesmo. Schopenhauer era descrito como sanguíneo, irritadiço, pessimista por natureza. Segundo, a independência financeira dele. Ele podia falar o que pensava sem muito medo de perder emprego ou posição social. Isso dá uma liberdade, né? Com certeza. E terceiro, a posição dele meio que de outsider na academia. Ele foi muito ignorado, até rejeitado pela filosofia universitária da época, principalmente pelos idealistas alemães que ele odiava. Então, atacar os filósofos profissionais, os professores de cátedra, era uma forma dele marcar posição, mostrar o quanto ele discordava de tudo aquilo. Era quase uma guerrilha intelectual. E essa postura trazia consequências para ele, imagina? Não devia ser fácil ser tão direto. Trazia sim. O exemplo clássico é o do concurso lá da Academia da Dinamarca, em 1840. Ele mandou um ensaio sobre a liberdade da vontade, mas não ganhou o prêmio. E um dos motivos oficiais que a academia registrou em latim e tudo foi justamente o jeito pouco respeitoso, tão indecente comemorarem, falaram com que ele tratou outros filósofos importantes no texto dele. Nossa, então a arte dele já era notada e até prejudicava ele em busca de reconhecimento. Exatamente. Mesmo quando ele queria ser reconhecido formalmente, o estilo dele acabava pesando contra. Entendi. Então essa compilação do Volpe é tipo um catálogo dessa prática indecente dele. Como é que o Volpe organizou isso e que tipos de insolências a gente encontra lá? O Volpe organizou a maior parte como um abecedário de insolências. Literalmente, em ordem alfabética dos alvos do Schopenhauer. É um desfile da crítica ácida dele. No ensaio introdutório, o Volpe identifica basicamente 3 tipos de insolências que aparecem na coletânea. Primeiro, os impropérios diretos. São os xingamentos mesmo, ataque pessoal explícito. O Hegel, coitado, apanha bastante aqui. Imagino. Segundo, os juízos que ofendem. São afirmações que o Schopenhauer fazia como se fossem verdades filosóficas ou observações da realidade, mas que pelo conteúdo acabam ofendendo grupos inteiros ou ideias aceitas. A famosa misoginia dele entra aqui, né? As ideias sobre as mulheres, que ele chamava de sexo sequior, o sexo inferior. Para ele, a verdade podia ser bem ofensiva. E o terceiro tipo? O terceiro são as teses filosóficas como insulto. São as ideias centrais da filosofia dele que, para o senso comum ou para quem é otimista, soam quase como um tapa na cara cósmico. Dizer que o mundo é só nossa imaginação, nossa representação, ou que a vida é só um pêndulo entre dor e tédio, isso pode ser visto como um insulto à dignidade da vida, à crença num sentido maior, né? Pode dar uns exemplos marcantes desses tipos, só para a gente ter o gostinho do tom. Lembrando sempre, claro, que a gente está só relatando o que está lá na compilação, sem concordar com as opiniões, né? Claro, vamos lá. E olha, são fortes mesmo. Contra o Hegel, que era o grande rival, ele não tinha dó. Destruidor de papel, de tempo e de mentes, ele chamava. Ou então, charlatão repugnante, estúpido e escrivenhador de disparate sem igual. É direto, é brutal. Uau! Pesado. Muito. Aí, no caso das mulheres, entram os juízos que ofendem. Ele as via como esse sexo sequior, naturalmente falsas, dissimuladas, com inteligência limitada, cabelos longos, ideias curtas. Dizia que não tinham sensibilidade real para arte ou genialidade. Criticava a dama europeia chamando de monstro da civilização. São análises na visão dele, mas com um teor misógino evidente. Complicado. E nas teses filosóficas que soam como insulto, tem o pessimismo radical dele sobre a vida. Se um Deus fez este mundo, eu é que não gostaria de ser este Deus. A miséria aqui presente despedaçaria meu coração. Ou aquela famosa,
o mundo é o inferno e os homens são, por um lado, as almas atormentadas e, por outro, o demônio que nele habita. São visões que batem de frente com qualquer otimismo fácil. Ele não perdoava ninguém mesmo, hein? Nem a erudição. Ninguém. A erudição vazia, os acadêmicos. Ele comparava quem só lia muito a alguém usando uma peruca cheia de cabelos alheios. Dizia que o erudito comum só reconhece o gênio depois que ele morre e aí trata ele como se fosse uma lebre para caçar e dissecar, em vez de aprender com ele enquanto estava vivo. Interessante essa crítica. E ele se irritava até com barulho. É famosa a bronca dele contra o estalar do chicote dos cocheiros na rua. Chamava de verdadeiro assassino de pensamentos. Um tormento para quem precisava de silêncio para pensar. Até o chicote. Sim, nem as línguas escapavam. Ele falou que o francês era um misérrimo jargão românico, uma péssima mutilação de palavras latinas, mostrando o desprezo dele por tudo que não fosse o padrão dele, que era o latim e o grego clássico. Mas olha que interessante para mostrar a complexidade dele. Tem críticas que hoje a gente até concorda, ou pelo menos entende melhor. A oposição forte dele à crueldade com animais, por exemplo, e à vivissecção. Esse é um ponto importante. Sim, ele criticava a tradição judaico-cristã por tratar o animal como se fosse coisa, sem direito nenhum. Citava com horror uns exemplos, tipo um pesquisador lá, Ernst von Bibra, que teria matado coelhos de fome só para ver o que acontecia no cérebro. Schopenhauer achava isso bárbaro e inútil para a ciência. A compaixão dele pelos animais era real e contrastava muito com a dureza dele em outras áreas. É fascinante essa mistura toda. O Volpe comenta isso, né? Como as insolências do Schopenhauer vão do quase engraçado, caricato, tipo quando ele critica a barba, que ele achava obscena e queria que a polícia a proibisse, até o trágico, o revoltante, como nesses casos dos animais ou na misoginia. Ele não tinha filtro mesmo. Bom, então, para a gente ir fechando nossa conversa, a gente tem o Schopenhauer, o filósofo pessimista que, apesar de, na teoria, não gostar nem um pouco do insulto, na prática, dominou como poucos essa arte da polêmica, da crítica que dói. A compilação do Volpe não é um manual dele sobre como insultar, mas é um retrato vivo de como ele fazia isso. Ensina pelo exemplo, né? Modo utens, não modo docens. Exatamente isso. E olhar para isso hoje, a relevância não é, de jeito nenhum, defender o insulto. Longe disso. É mais para entender essa ferramenta da retórica que é poderosa, ainda que perigosa, e, através dela, entender melhor a personalidade complexa de um pensador que ainda influencia muito. É ver como as ideias, mesmo as mais duras, as mais desconfortáveis, são ditas. Como um filósofo pode se engajar com o mundo de forma crítica, às vezes até brutal, ajuda a gente a entender a dinâmica do debate, mesmo quando ele fica mais críspido. E, para deixar aquela provocação final para o pessoal que está ouvindo, o Volpe termina o ensaio dele lembrando que o Borges, Jorge Luiz Borges, uma vez falou que queria que alguém fizesse uma compilação da arte de insultar. O que será que esse apelo, que a crítica afiada, a insolência bem colocada, ainda tem, mesmo que incomode, nos diz sobre como a gente lida com ideias e com quem discorda da gente hoje em dia? Numa época que muitas vezes parece que a gente valoriza mais a polidez, a forma, do que a substância ou a verdade que machuca. Talvez olhar para a prática do Schopenhauer convide a gente a pensar: qual é o lugar da indignação, aquela que o Aristóteles até via como virtude? Qual o lugar da expressão forte, mesmo que ácida, na troca de ideias? Fica aí a reflexão.